Fala aí, rapaziada, beleza? Bom, pelo título do vídeo vocês já sabem qual que é o assunto, né? Então, a primeira coisa que eu preciso falar aqui é que essa tragédia que está acontecendo, né? É claro que a maior vítima é o povo ucraniano, né? É realmente uma tragédia e é uma invasão, né? Os russos estão invadindo a Ucrânia, mas o ponto aqui é entender as motivações que levaram a Rússia a invadir a Ucrânia. Será que foi uma invasão sem pretexto nenhum, que nem tem muita gente falando, como se a Rússia quer se expandir territorialmente, né? Ou será que tem motivos mais obscuros por trás, né? Então é por esse motivo que eu vim trazer esse vídeo, né? Explicar muito bem o que já foi spoiler logo de cara, né? O título, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui o porquê que não só eu acho isso, mas como qualquer analista sabe isso. Qualquer analista sério e honesto sabe isso, né? Inclusive até americanos falam isso, né? Ah, um exemplo desses é um grande teórico das relações internacionais que é atual, que é o John Mearsheimer. Eu vou deixar o vídeo na descrição, né? Foi um vídeo que eu vi que ele mesmo fala desse assunto, tá? Então é um vídeo longo também, mas quem tiver interesse é uma boa até para conhecer um pouco algum teórico das relações internacionais. E um outro ponto é que eu vou trazer de forma um pouco mais resumida hoje, porque uma boa parte dos assuntos eu já falei em outros vídeos e eu não vou ficar repetindo, né? E um outro motivo também é que eu vou recomendar assim com todas as forças um filme, né, um documentário, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição também, que é o Ukraine on Fire, tá? Ucrânia em Chamas, que é do americano Oliver Stone também. É assim absurdo, é absurdamente fantástico assim. Se eu tivesse visto esse vídeo, esse filme em 2019, eu ia achar que era, sei lá, propaganda, ia achar que ele era tendencioso, né, que era fake news, né, como muitos de vocês podem até acabar achando se ver o filme. Só que, com todas as informações que chegam para mim, como eu falei no último vídeo, a gente faz o cruzamento de dados, a gente vai tentando bater alguns pontos e tem muita coisa batendo agora. Tem muito ponto fechando agora, sabe? Então eu fiquei abismado, porque é um filme de 2016, né, que conta as questões do Euromaidan, né, em 2014, que foram aquelas coisas que derrubaram o governo antigo e mudou tudo tal, que levaram o começo da Guerra Civil, né? Então é muito importante assistir esse filme. Até um ponto principal, eu estou pensando em fazer o próximo vídeo falando sobre, que é a questão lá dos supostos neofascistas, né? Então, se você quer saber melhor, mesmo mais a fundo essa questão, assiste o filme. Cara, vocês não vão se arrepender, tá? Assim, esclarecedor pra caramba. Mas, já falei um pouquinho agora já, né? Vamos pro vídeo de hoje. Mas antes de começar, só umas coisinhas rápidas aqui, né? Eu vou convidar todos que estão assistindo a seguir o perfil no Instagram do canal. É que a gente fala algumas coisinhas, coloca algumas informações complementares aqui, umas coisas bônus, né? Que é o canal Visão Estratégica, mesmo, né? Tá aqui embaixo. E também, se você sentir vontade, se você quiser contribuir com o canal, eu disponibilizei agora um Pix para quem quiser, quem tiver essa vontade, né? Quem puder ajudar, né? Que é o e-mail do canal também, que é o canal visãoestratégica@gmail.com. Tá tudo sem acento e minúsculo, tudo junto, tá? Então, é isso, né? Quem quiser contribuir será muito bem-vindo. Então, vamos lá. Muitos dos pontos que a gente vai ver têm uma importância histórica, na verdade, né? Por isso que eu acho tão relevante a gente estudar a história, por isso que eu falo da história aqui direto, né? Muitas vezes eu uso a história, porque muitas vezes ela tem reflexo até hoje, tá? Então, eu vou começar pelo mais antigo aqui, né? É importante para esse ponto de hoje. Desde a Segunda Guerra, né? Mais precisamente de quando os alemães chegaram na região que hoje é a Ucrânia, vários grupos nacionalistas, pelo menos, né, radicais, eles começaram a surgir, né, começaram a se articular lá na Ucrânia
para enfrentar os russos, tá? E, inclusive, muitos lutaram pelo lado dos alemães. Um fato que eu não sabia até ter assistido o filme lá, que eram 80 mil voluntários, não tinha esse número, né? 80 mil voluntários ucranianos lutaram pelas SS. Eles têm até hoje esse reflexo lá, né? Porque uma boa parte da população entende que o inimigo naquela situação eram os alemães, que eram os invasores, que estavam matando muitos judeus e etc e tal, muitos eslavos e russos, de uma forma geral, né, os soviéticos. Só que tem uma outra parcela da população ucraniana que entende que os inimigos dos ucranianos são os russos, né, por uma série de fatores, como por exemplo o Holodomor. Realmente, o território ucraniano sofreu bastante vezes pelas mãos dos soviéticos, dos russos, né? Então, realmente tem um problema lá. Só que, de uma forma geral, a população ucraniana ela tem uma proximidade cultural, proximidade até familiar, muitas vezes, com os russos. Então, isso se passou batido, né? São minorias que eram mais contrárias à Rússia. Era o pessoal mais do ocidente do país mesmo. E o que acontece? A gente vê que hoje existem muitos desses grupos que estão favorecidos, pelo menos. Eles estão com muita força política, pelo menos até o momento de agora, né, que pode ser que alguns não existam mais daqui a pouco. Mas isso é importante a gente pensar por quê. O Estado atual ucraniano, ele é totalmente baseado nas elites do ocidente do país, que são totalmente pró-ocidente, pró-Europa, principalmente, e pró-Estados Unidos, né? E essa parcela da população, como eu já falei várias vezes aqui, eu não vou repetir, mas a Ucrânia ela é dividida completamente em duas, né? A parte leste e sul é russa, né? A população basicamente russa, e o centro-oeste é ucraniano étnico mesmo, né? Propriamente ucraniano. E claro, existem outras minorias também. E isso é um ponto relevante porque quando houve o Euromaidan, em 2013, né, 14, que 2014 foi quando o governo foi dissolvido e colocado outro, houveram uma série de medidas apoiadas por essas partes nacionalistas, vamos dizer assim, né? Existem algumas pessoas famosas que são desses grupos nacionalistas que se tornaram os políticos, né? E eles passaram uma série de normas que são, vamos dizer assim, para purificar a Ucrânia, né? A Ucrânia para os ucranianos. E uma delas, que pegou muito forte, é a questão, por exemplo, da língua, tá? Apenas ucraniano pode ser falado na Ucrânia. Só que a gente tem uma parcela enorme de russos lá, e a gente tem outras, como por exemplo os húngaros também, na parte mais ocidental do país lá, né? Perto da Hungria, tem uma parte que era da Hungria que foi passada para a Ucrânia. E essas minorias, sendo assim, falando de uma forma mais resumida, elas estão sendo bastante perseguidas, tá? Os direitos dessas culturas existirem está sendo bastante suprimido. E isso, incluindo outros fatores, foi o que fez os russos lá do Donbass se rebelarem. Porque, vamos falar um pouco desses pontos. A cultura, de uma forma geral, foi perseguida, só que por esses grupos radicais, eles praticamente perseguiram. Teve uma caça às bruxas lá na Ucrânia, depois de 2014. Tá? Teve um verdadeiro expurgo. Todos os políticos, todo mundo que era russo ou tinha ligações com a Rússia ou era qualquer coisa sem ser esse nacionalismo extremo, começou a ser perseguido lá na Ucrânia. Tá? Inclusive, eu não vou colocar aqui até porque senão o vídeo cai. Mas quem tiver a dúvida, pesquisa aí o que aconteceu com essas pessoas em 2014. Tem vídeo de russo sendo crucificado, gente pegando fogo. Bom, tudo que você imaginar de brutalidade aconteceu. Tá? E isso é importante falar. Não que os ucranianos, de uma forma geral, sejam nacionalistas, sejam nazistas, essas coisas. Não, mas é que dentre eles existe essa parcela, entendeu, gente? Isso é bom deixar claro agora. Tá? Senão depois o pessoal pode não entender direito. Mas, então, continuando. Essas minorias russas perceberam que o Estado
ucraniano não iria fazer nada, porque na verdade ele meio que estava patrocinando, né? Ou ele estava sendo bastante complacente com essa situação, né? Então eles falaram, pô, se o governo, né, o Estado não vai me proteger, eu vou ter que me proteger. E se eles não me consideram mais parte da Ucrânia, então eu não faço mais parte da Ucrânia. Então foi mais ou menos com essa ideia que eles se rebelaram, que eles criaram esse movimento de insurgência, que foi um movimento separatista, né? Então eles, desde aquele momento, se separaram e começou a Guerra Civil. Tá? Isso é um ponto que é muito importante a gente entender, porque isso é central nessa história. Aquela foi a parte mais interna da Ucrânia. Né? Agora tem um outro ponto muito importante, que eu já falei em outro vídeo também, que é a parte mais externa agora. Depois da Segunda Guerra, começou o quê? A Guerra Fria. Né? E o bloco comunista, ele se tornou o Pacto de Varsóvia e foi criada também a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar dos países que eram os aliados antes, né, durante a guerra e alguns mais. Mas o que importa aqui? Se você vê, né, ali na Guerra Fria, a distância que se encontrava as fronteiras da capital da União Soviética, né, Moscou, era uma distância muito grande. E conforme foi passando o tempo, principalmente depois da queda da União Soviética, a OTAN foi se expandindo. Se você vê a partir de 97, ela foi absorvendo esses estados que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Só que chegou no ápice, em 2004, de eles chegarem à própria fronteira da Rússia, lá nos países bálticos. E o que isso quer dizer? A Rússia foi cada vez mais sendo cercada, sendo... assim, os inimigos russos estavam cada vez mais próximos. Claro que ninguém quer isso. Então, isso se apresenta muito como uma ameaça muito forte para os russos. E, se você compreender um pouquinho da cultura russa, até do dia a dia, assim, toda pessoa russa, eles sempre estão um pé atrás. Por quê? Porque eles se preocupam muito com a segurança deles. Porque se você pegar o histórico inteiro da Rússia, eles sempre foram invadidos, sempre foram atacados. Então, isso remete até hoje à cultura russa, eles serem bastante desconfiados dos estrangeiros, etc. Porque a principal preocupação deles é a segurança. Tá? E isso é uma coisa que o Ocidente não levou em conta. Ou talvez levou e não se importou. Então, você vê, chegando em 2004 mesmo, mas a conversa chegou mais até 2008, você via que a Ucrânia e a Geórgia estavam querendo entrar para a OTAN. Aí ia ser complicado, porque os dois países são também fronteira da Rússia e são bastante estratégicos, né, seriam. Só que a Geórgia foi o primeiro, né, foi o que foi mais incisivo naquele momento, e a Rússia não deixou, claro. E aí foi a vez da Ucrânia. Isso vocês podem ver que tem até hoje essa discussão, né, que a Ucrânia está até agora falando que queria entrar para a OTAN e tal. Mas vamos lá. Por que isso é inadmissível para os russos? Por quê? Para vocês terem uma noção, a crise dos mísseis de Cuba, lá em 62, um míssil ali de Cuba para chegar a Washington eram um pouquinho mais de 1.000 quilômetros, que é perto até. Da Ucrânia para Moscou são menos de 500. Então, imagina essa questão. Né? Imagina a proximidade, o perigo para os russos. Então, é por esse motivo que eles acham inadmissível a Ucrânia entrar para a OTAN. Tá? E até usando um pouco do que o Mearsheimer falou, o ideal para a Ucrânia seria ser um buffer mesmo, ou seja, um estado tampão. O que é isso? É um estado entre dois rivais, vamos dizer assim, para que eles não tenham contato direto. Ou seja, dificultar ter um conflito mesmo. Até por não ter questões fronteiriças, né, mas também porque você tem que passar por outro para chegar no seu rival. E esse aqui não vai deixar. Né? Então é para mitigar esse tipo de hostilidades. Né? Então a Rússia tem essa intenção de usar a Ucrânia como um buffer mesmo para afastar a OTAN das suas fronteiras. Tá? Se ela for sua parceira, é melhor. Mas se não for, que seja neutra. Tá? Essa é a visão russa. E a OTAN não tem essa visão. Eles enxergam que quanto mais gente tiver pro lado deles, é melhor. Para conter lá longe. Entendeu? Quanto mais próximo do inimigo tiver as nossas fronteiras, é melhor. Porque a gente contém ele lá
perto da toca dele, não na nossa. Não na nossa casa, entendeu? Essa é a visão da OTAN. Só que essa visão da OTAN está sendo... É engraçado que é um pacto defensivo, mas eles são... A gente pode ver, não é ataque contra eles, mas a gente pode ver. Eles são uma organização ofensiva. É só a gente ver nos últimos 20 anos quantos países eles invadiram. É muito fácil ver isso. É engraçado que eles falam que a Rússia que é o agressor, mas nesse tempo todo... Então, esse é um outro fator muito importante, tá? Que é essa questão externa, que o teatro é o ucraniano, né? Com esses dois pontos, a gente já conseguiu entender um pouco o contexto, tanto interno quanto externo. Agora, vamos mais direto ao ponto para dar uma resumida no vídeo, para não ficar muito longo. Se vocês, né, o pessoal que acompanha esse canal há mais tempo, ou quem tiver curiosidade, olhar os vídeos mais antigos, o primeiro vídeo que eu falo sobre isso foi lá no começo do ano passado, que eu mostrava as movimentações da Ucrânia indo bastante para a fronteira com o Donbass, né, que é a região separatista, com muito equipamento sendo fornecido pelos americanos, pelos ingleses, principalmente, e alguns outros países da Europa também, né, mas principalmente Estados Unidos e Grã-Bretanha. Eles forneceram muito equipamento para os ucranianos, ou seja, fortaleceu eles bastante. Só que fortaleceu para quê? Para atacar as províncias rebeldes. Agora, qual que é o problema disso? A Rússia, olhando isso, fala, pô, os caras vão atacar o Donbass, que são russos, ou seja, são meu povo, né, eles vão querer exterminar com eles. Né, não literalmente, eles vão... na visão russa até pode ser. Mas eles vão atacar eles e vão querer acabar com tudo. Mas a gente não pode olhar só isso. A gente tem que olhar uma coisa muito importante que pouquíssimo falada por aqui, ainda mais agora. Desde 2014, né, que quando começou a Guerra Civil até hoje, mais de 14 mil russos, não militares, população, morreram. 14 mil civis morreram. Tá? Isso por bombardeios e tal. Porque, infelizmente, a gente pode ver que aqueles grupos nacionalistas, tá, eles tiveram uma infiltração, como posso dizer. Eles conseguiram se infiltrar mesmo por todo o Estado ucraniano muito forte, inclusive nas Forças Armadas. Não que todas as Forças Armadas sejam nazistas, claro que não. Inclusive, o que hoje são os combatentes neofascistas, teoricamente, eles são milícias, não fazem totalmente parte das Forças Armadas. Mas existem aqueles que são. E de qualquer forma, mesmo os que não são, eles acabam ou concordando ou sendo forçados a cumprir o que eles falam lá, porque os políticos têm muitos deles. E eles não se importam muito com o bem-estar daquela população. Até porque eles não são ucranianos. Etnicamente, né? Ucranianos puros, vamos dizer assim. São russos que nasceram na Ucrânia. Né? Acho que deu para entender. Então o que acontece? Não estão se importando muito. Inclusive, existem alguns relatos, aí não dá para confirmar, né, a veracidade, mas é de antes da guerra, de que soldados ucranianos, principalmente snipers, acabavam atirando contra civis, sim, indiscriminadamente. Claro que isso parece propaganda de guerra, mas isso foi antes da guerra, então é um pouco... Não sei, né? Mas, de qualquer forma, 14 mil civis russos morreram, que não é pouca coisa. Então, a preocupação russa é, pô, eles vão acabar com todo mundo ali. Né? Então, eles falavam, pô, a gente vai ter que proteger de alguma forma. Né? Inclusive, eles forneceram muito equipamento, com certeza tem forças especiais russas que se filtraram lá, muito antes da guerra, para dar treinamento, suporte, até talvez combater junto. Né? Então, os russos começaram a participar ativamente ali porque eles entendem que eles estão protegendo a sua população na Ucrânia. Né? Entendeu os dois pontos? E aí você vê a Rússia olhando, os Estados Unidos fornecendo cada vez mais arma, né? A Inglaterra também, para os ucranianos se fortalecendo, né? Começando a ter cada vez mais milícias neofascistas que são declaradamente contrárias à sua etnia, né? Seu próprio povo, assim, não só russo por geografia, mas os eslavos, né? Que são a maioria ali do povo russo ali. Então a Rússia falou, caramba, já era, né? Vai dar merda. Então, essa tensão não é de hoje. Ela já vem de muito tempo. Aliás, vem de 8 anos atrás. E os russos vieram se olhando, né? Buscando ver como se resolveria essa situação. Mas essa situação foi só se deteriorando, foi piorando cada vez mais. Porque começou a surgir mais grupos, né?
nacionalistas, mais grupos neofascistas e coisa e tal, e o pessoal cada vez mais sofrendo lá no Donbass, tá? Pela situação mesmo, pelo conflito, pelas condições que vão se deteriorando, né, de infraestrutura e tudo mais. E chegou com o ápice agora, né? Bom, o ponto-chave aqui, acho que é esse fornecimento de armas, né? Porque ele demonstra muito essa questão da OTAN, né? Só que a gente pode ver que a guerra ela foi meio que proposital, né? Se você pensar um pouquinho, se a OTAN não quisesse a guerra, eles tiveram muitas formas de evitar, só que eles não evitaram, tá? O que eles evitaram é só o confronto direto agora, porque esse realmente, se acontecer, acabou. Mas a Rússia deu várias vezes ela falou, ó, gente, se vocês vierem até aqui, eu não vou gostar, né? Aqui é a linha vermelha, aqui é a linha vermelha. Eles já estavam aqui a falar, ó, se você chegar aqui, acabou. E eles foram indo pra cima, não importa, foram fazendo as coisas deles, foram mandando mais arma, tal, tal, tal. Então, a gente vê que a OTAN empurrou a Ucrânia para esse conflito com a Rússia. Tá? Por quê? Eles usaram eles como uma bucha de canhão mesmo, vamos dizer assim. Né? Até o Farinazo ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou que a OTAN vai lutar até o último soldado ucraniano. E é a realidade. Eles usaram a Ucrânia como proxy mesmo, né? Para lutar contra a Rússia. A Ucrânia, em momentos que ela podia ter sido um pouco mais pragmática, ou um pouco mais sutil, talvez, a OTAN foi lá, não, vai direto, a gente te banca, pô, vai lá, né? A gente vai te armar, vai te equipar, tal, 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 né? Mandaram um monte de forças especiais para lá, para treinar os militares ucranianos, né? Então, é complicado, porque eles estavam preparando a Ucrânia para a guerra. Eles sabiam que ia ter a guerra porque eles queriam que tivesse a guerra. Então é complicado. A Rússia, ela esperou 8 anos. Agora ela chegou num ponto que não vai dar mais. Porque ela percebeu agora, eu já falei em outros vídeos também, para quem já assistiu, que ela falou, ó, se a gente demorar mais um pouco, a situação vai piorar muito. Então vamos ter que resolver isso agora, antes que seja tarde demais, né? Porque a Ucrânia está ficando cada vez mais forte, né? Recebendo mais equipamentos ocidentais. E até começou a voltar a discussão de eles terem armas atômicas. Né? Então, e eles conseguiriam muito fácil, com certeza. Por quê? Porque o Ocidente, com certeza, também ajudaria nisso. Então, eu vi em algum lugar que eles acreditavam que até 36 meses, alguma coisa assim, eles conseguiriam o armamento atômico. Então, a Rússia falou, pô, é agora ou nunca. Né? Até porque eles perceberam que o cerco da OTAN tem se fechado à Rússia. Né? Porque uma coisa importante a gente ver aqui também. Quem estudou, ou quem assistiu o filme depois também vai perceber, que o modus operandi do golpe lá, aquilo lá, gente, foi uma guerra híbrida. Com certeza, muito facilmente. Quem assistiu o filme vai perceber isso muito fácil. Mas até se você não quiser acreditar no filme, só por ver os fatos já dá pra saber que foi uma guerra híbrida. Mas é um ponto aqui que eu ia falar. No ano passado, né? Foi ano passado? Ou foi esse ano já? Acho que foi ano passado, né? No fim do ano passado. Teve aquela questão lá do Cazaquistão. Não sei se vocês vão lembrar. Teve uma grande revolução colorida também, que ela não concretizou. Por quê? Porque foi a mesma coisa. Quase igual a da Ucrânia. Só que dessa vez os russos aprenderam a lição, né? E foram incisivos e já acabaram com a história. Por que isso é relevante? Porque ia ser mais um país que ia acontecer exatamente igual à Ucrânia, só que lá no outro lado da Rússia, ali na Ásia Central. Ia ser mais um fronte para a Rússia se embrenhar ali, né? Então, ia tirar as atenções da Ucrânia. Então, cada vez mais vai dificultar a vida da Rússia. A OTAN está fazendo de tudo para ferrar com a Rússia, né? Depois tentar com a China. E a gente aqui no Brasil também não está salvo. O próximo alvo da OTAN vai ser o Brasil, gente. Então a gente tem que estar muito ligado nessas coisas, porque o futuro vai ser com a gente. Bom, eu vou resumir bastante aqui tudo que eu falei até agora. Se vocês entenderam um pouco do que eu falei, ou se vocês olharem bem, a Ucrânia ela é de importância estratégica vital para a Rússia.
mas ela não é de importância estratégica para a OTAN, para o Ocidente. Tá? Então a gente pode ver nesse ponto que a OTAN está comprando uma briga que assim não é nada importante para ela, mas é justamente para confrontar a Rússia. Tá? Isso eu não estou falando de uma forma pejorativa. Tá? Cada um busca seu interesse no sistema internacional. O ponto é que a Rússia está levando muito em conta questões de segurança, enquanto o Ocidente está levando em questão considerações econômicas. Tá? Então, por isso que a gente está vendo uma discrepância de ações. A Rússia é uma questão militar. Se tiver que pagar com a economia, se tiver que ficar aguentando um tempo a questões econômicas, eles vão, porque eles estão indo por questões de segurança. E o Ocidente, ele está indo por questões econômicas. Então, eles acham que com essas sanções todas, né, eles vão conseguir direcionar as ações da Rússia. Né, nesse sentido, parar a guerra. Eles terem comprado essa briga demonstra que eles estão criando a situação, porque não era uma questão importante para eles. Isso eu estou resumindo muito, estou falando bem a grosso modo, tá? E eu estou colocando aqui a minha opinião, tá, gente? Não precisa acreditar, concordar, mas eu estou expondo a minha opinião. Até é importante eu falar esse ponto, porque para o Ocidente, na minha opinião, o ponto principal foi a questão do gás, principalmente, né? Eu já falei isso em outros vídeos também. Mas então eles estão se preocupando com questões econômicas. Por quê? Porque realmente a Europa, uma boa parte dela está na mão da Rússia, né? Por causa do gás. Eles são extremamente dependentes do gás russo. Tá? Então o russo sendo o grande rival deles, eles não podem ficar na mão deles. Né? Estrategicamente falando, até é um erro, é um perigo. Mas na prática não tem muito como fugir disso. Então, eu acho, né, que eles planejaram isso, essas sanções todas, até como uma forma de tirar toda essa dependência, todas as questões com os russos, né, eles tentarem criar realmente um estado pária, né, assim, afastado da economia mundial. Inclusive, eles tiraram do SWIFT, que é como posso explicar de uma forma bem resumida, o sistema financeiro internacional mesmo, né, como funciona. Eles tiraram a Rússia desse sistema. Então, a Rússia não conseguiria mais fazer comércio com ninguém. Só que o que eles não contavam é com a China e com outras formas que vão mudar, que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso também já já. Mas vamos lá, voltando para cá. Na minha opinião, eles fizeram tudo isso planejado para tirar essa dependência da Rússia, né? Ou pelo menos do gás. O gás é o principal, né? E criar outras alternativas. Tá? Só que o engraçado é que eles ainda não se desconectaram da Rússia. A Rússia ainda está, mesmo com essas sanções todas, eles ainda estão mandando o gás para a Europa. Mas, para vocês verem como é tudo muito complexo e tal. Porque na própria OTAN, eles não concordam com tudo. Vários países lá são contrários a ter esse enfrentamento todo com a Rússia. Enquanto outros já são mais favoráveis a ter confronto até mais intenso com os russos. E o que eu quis dizer com a parte de eles terem planejado é até nesse ponto que esse conflito foi completamente... foi intencional. Eles quiseram forçar que a Rússia intervisse na Ucrânia. Até porque, pelo que eu já falei no outro vídeo, vocês sabem que eles estão ganhando muita grana com isso. Tá? Pode não ser que sejam os estados, mas tem gente importante ganhando muita grana com isso. E é um dos pontos principais aí que eu acho também essa questão. E agora, um ponto que eu acho legal falar também é que explicar um pouquinho, só um pouquinho mesmo, como que eles poderiam ter evitado. Claro que é fácil falar que seria facilmente evitada, mas são coisas que, para quem está numa situação de vida ou morte, a decisão dá para ser feita, né? No caso da Ucrânia. Então vamos lá. Antes da guerra, o que a Rússia queria? Reconhecimento das repúblicas lá do Donbass, reconhecimento da Crimeia, e que a Ucrânia se comprometesse a não entrar na OTAN, né? Ela ficar neutra. A Ucrânia deveria saber que, obviamente, ela ficaria neutra, né? E, sendo sincero, eu já falei em outro vídeo também a questão da Crimeia, né? Mas a Crimeia foi cedida na época da União Soviética porque o Yeltsin era ucraniano. Então ele que cedeu
né? Ela historicamente sempre mais ou menos, foi russa, e as bases, todas as bases lá, a sede da base da frota do Mar Negro da Rússia era em Sevastopol, que é na Crimeia. Então vocês entendem que já tinha uma importância, já era bastante usada pela Rússia, né? Eles tinham acordos lá para a Rússia usar a Crimeia. Então não tem muita novidade lá. E outra, a Crimeia é um dos lugares que tem mais russo étnico vivendo lá onde era a Ucrânia, né? Então, naturalmente, ela vai querer ir para a Rússia e a Rússia tem essa legitimidade até para falar isso. E a questão do Donbass, se fosse, claro, isso tudo que eu estou falando é com base se fosse um governo normal. Porque, como eu já falei lá no começo, tem muitos políticos lá que eles não se dão bem com esse pessoal, né? Então, mas se fosse um pessoal normal, se não tivesse essas diferenças, essas questões étnicas, eles poderiam pensar alguma forma de, por exemplo, tá, teve alguns problemas, vamos dar garantias de preservação dessas populações, né, das culturas lá, tal, não que seja uma principal, mas podem ser coisas secundárias, por exemplo. Yanukovych, ele ia colocar o idioma russo como o segundo idioma do país. Pô, metade do país fala russo, então é natural. Até esse é um dos pontos que falam que ele era totalmente pró-russo lá, tal, mas tudo bem. E eles poderiam fazer, tipo, alguma forma para preservar, para ter um contraponto, colocar uma certa autonomia naquelas regiões e tal. Isso, na minha opinião, já resolveria bastante problema, tá? A Ucrânia não quis, obviamente, né? Nem os seus patrões não deixariam. E isso foi se acentuando, na verdade, muito pelo contrário. Eles atacaram mais os separatistas e foram cada vez mais querendo entrar para a OTAN e tudo mais e tal. Então, naturalmente, isso foi pro ralo. E agora, com a guerra, tá tudo no lado da Rússia. As questões de negociação. A Rússia, se continuar do jeito que for, se eles conseguirem dominar Kiev, acabou. Eles vão conseguir impor o que eles quiserem. Então, eles vão conseguir, forçadamente, a Crimeia, vão conseguir as repúblicas do Donbass lá, e até mais, se bobear. Vão conseguir neutralizar do jeito que eles quiserem a Ucrânia, vão conseguir desmilitarizar, né, que foi um dos pontos que eles colocaram depois da invasão, que eu acho muito forte, né, eu acho isso um pouco forçado já, mas eles vão conseguir impor isso, eles vão conseguir colocar o que eles quiserem, né, porque a Ucrânia foi invadida e agora não tem mais o que fazer, tá? Isso tudo graças à pressão toda feita pela OTAN. Eu sei que eu falei de uma forma. Eu tentei não ser muito incisivo, né? Eu tentei não colocar nenhuma coisa muito forte, mas espero que tenha dado para entender um pouco dos meus pontos hoje, tá? Eu sei que eu falei de uma forma meio superficial, talvez, em algumas coisas, mas é porque muitas coisas eu já falei, né, sobre a Ucrânia, já fiz vários vídeos. Então, se você ainda não assistiu, né, e tem curiosidade ou quer aprender mais, assista os outros vídeos da Ucrânia, tá? Eu posso deixar alguns aqui embaixo, posso deixar aqui em cima também. E outros pontos eu vou falar em outros vídeos também, né? Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre a questão dos neofascistas, né? E o outro falando sobre as consequências dessa guerra, tá? Então esses provavelmente vão ser os próximos dois vídeos, tá? Então eu falei um pouco meio por cima mesmo hoje, mas eu queria colocar essas minhas reflexões para vocês, né? Então eu espero que consiga pelo menos ajudar vocês também a pensar um pouco sobre esses assuntos, né? Porque dá desgosto de ver o que está saindo na TV, né? Pô, cara, é nojento, cara. Os caras estão torcendo feio para a Ucrânia pela questão da OTAN mesmo, sabe? Totalmente versão que vem dos Estados Unidos. Tá feio o negócio. E por que eu falo isso? Não é porque é torcida, não é porque eu torceria para outro lado. Pelo contrário, é porque tá fora do certo, sabe? Do analítico. Eu gosto das coisas analíticas. Por isso que a gente trabalha assim, por isso que eu tenho os canais parceiros, né? Por isso que a gente, né, o nosso grupo inteiro trabalha assim. Pode causar desconforto para o público, mas é a verdade, né? Ou pelo menos é o que a gente conclui, né, em algumas circunstâncias. Agora, lá não, dá pra ver que é coisa torcida feia, assim, é nojentão mesmo, sabe?
E isso está me deixando muito desconfortável. Por isso que a gente está trazendo esses assuntos, mesmo hoje que nem uma reflexão, não é uma coisa tão informativa, com dados e coisas assim, mas é importante para ajudar a construir, a vocês mesmos criarem seus raciocínios, sabe? Chegarem às suas conclusões. Tá? Não precisa ser igual a minha, não precisa concordar com tudo que eu falo, mas acho que fazer parar para pensar é o que importa, né? Mesmo que você seja totalmente a favor da OTAN, se para pra pensar, realmente, a OTAN tá avançando muito, né? Eles prometeram em 91 que eles não iam se expandir até a União Soviética, a Rússia no caso, e logo em seguida, até 2004, se aproximaram muito, né? Então, realmente é um ponto. Então, vocês têm que parar para pensar um pouco, né? Se você torce para um lado e torce para outro, você tem que parar para pensar, né? Esse é um ponto que é mais realmente deles, esse aqui é mais nosso, realmente tal. Tem que parar para pensar e criar sua conclusão. Não dá para seguir cegamente o que esses caras falam, principalmente na TV, né? Mas nos jornais, a mídia mainstream, a mídia grande, a mídia comprada e tal, né? Não dá pra seguir eles, não dá pra escutar eles. Nem pra ouvir o que eles estão falando, gente, porque realmente não tá dando, não tá dando. Então, esse foi o meu desabafo, né? Que eu acho importante falar um pouco essas coisas pra vocês. Mas, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido muito construtivo pra vocês, espero que tenha agregado alguma coisa, né? Então, se você achou um vídeo bom, tal, um vídeo legal, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo se você gosta desses assuntos, né? De geopolítica, relações internacionais, história militar. Se você gostou do vídeo mesmo, né? Deixa o seu like que vai ajudar bastante o canal, né? Para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e mandar para mais pessoas, né? Deixa seus comentários, qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer informação extra, por favor, fica à vontade de colocar aqui nos comentários aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você achar que gosta desses assuntos, quem vai aprender alguma coisa, que isso para mim é o que vale mesmo, né? Eu até hoje não ganho nenhum centavo com isso aqui, é totalmente por querer ajudar a população de uma forma geral a entender um pouco mais as coisas e fazer sua própria conclusão, como eu já falei, né? Porque realmente só se informar pela mídia mainstream não dá, tá? Então, esse é o objetivo do canal. Então, mais uma vez, se você sentir vontade de contribuir, qualquer coisa assim, fica à vontade, né? Mais uma vez, o Pix do canal é o e-mail canal Visão Estratégica, tal, mas totalmente fica a seu critério, tá? Não vou deixar de gostar por não fazerem isso, tá? Mas vou gostar bastante de quem fizer. Então, sem mais brincadeiras, sem mais delongas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal.